O terceiro personagem, que é o personagem que nós vamos estudar aqui essa noite, no versículo 7, é de Noé. Onde Noé obedece a Deus e obtém a salvação de Deus. E isso por meio da sua fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de que acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É interessante, irmãos, porque nós estamos vivendo nesses últimos dias aqui no nosso país um grande problema com a justiça do nosso país. Certo? E quando não se tem justiça, nós vivemos um verdadeiro caos. É como se fosse a terra fora da lei, lá o Velho Oeste. Daqui a pouco tem gente, a galera fazendo duelo na rua. Já tem gente fazendo duelo na rua. É o Velho Oeste, terra sem lei. Porque justamente o ser humano carece da justiça. O seu filho pequenininho, ele vai querer a justiça. Quando, por exemplo, você está aqui na igreja e ele tem um amiguinho aqui, ali, de repente o amiguinho do outro lado ali correndo, e aí você está segurando ele aqui, ele fala assim, mas o amiguinho ali está correndo. Aí a mãe fala o que para ele? Mas ele é o pai dele, eu sou seu pai, você vai ficar aqui. Ou ele chega para você e diz, mas olha, eu emprestei isso para ele e agora ele não quer emprestar para mim. O que ele está dizendo? Está sendo injusto, eu quero justiça. Pai, eu dei o meu lanche para ele, agora eu quero um pedaço do lanche dele, mas ele não quer me dar. E aí ele chora, ele lamenta, ele briga. Até uma criança quer justiça. Todos nós vivemos desejosos de justiça. Todos nós queremos ver agora essa justiça sendo aplicada. Porque nós não queremos ser injustiçados. Nós não queremos ser injustiçados. Porque isso é um atributo de Deus. Porque Deus, ele é justo. E esse desejo de justiça, essa justiça de Deus, de alguma forma, pela criação de Deus, é implantada em cada um de nós. E como crentes, isso ainda fica ainda mais evidente, onde nós queremos ser justos. Pai, aproveitando o Dia dos Pais, o pai não precisa ser legal com o filho. Ai, pai, credo. Ai, pastor, credo. O pai não precisa ser o bom camaradinha para o seu filho. O pai não precisa ser o coleguinha para o seu filho. O pai precisa ser justo com os seus filhos. Porque o seu filho adolescente vai saber quando você foi injusto. A galera que está com o filho pequeno aí, se preparem para a adolescência. Se preparem. Ai, pastor, dá até medo. Porque adolescente, ele parece um juiz do Supremo Tribunal Federal. Pior do que o rei da calvície. O pastor vai ser preso, né? Se você acha, você vai ver a hora que ele tiver adolescente. Pisa na bola para você ver com ele. Tira a senha, desliga o Wi-Fi para você ver. Ele vai se sentir o injustiçado neste mundo. Acorda ele para ele vir para a EBD. Acorda ele porque ele diz que ele tem que estudar. Mas você não está sendo justo comigo, pai. Mas você não precisa ser legal, você tem que ser justo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque isso parte de Deus. E quando nós falamos de Noé, e quando nós falamos desses três personagens aqui, nós vamos observar que esses personagens, eles vivem o maior período do livro de Gênesis. Claro que Moisés, ao escrever Gênesis, aqui ele resume isso nos primeiros 8 capítulos aqui. E aí, simplesmente, depois todo o livro de Gênesis, ele vai dedicar o livro de Gênesis para falar de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando nós falamos desses três personagens,
aqui talvez entraria até inclusive Adão aqui, nós vamos observar que são milhares de anos, não milhões de anos, tá bom? São muitos anos de história aqui. É um período muito grande, onde inclusive o ser humano vivia muitos anos de vida. Haja aniversário, 700, 600 anos, 90 anos já está fazendo hora extra. Oi, pastor credo, né? Aqui 100 anos é pouco, 100 anos é meninão, é adolescente. E esses homens começam a se multiplicar, a encher a terra, como nós vamos observar no relato de Gênesis. Mas aí nós vamos observar que esse homem se corrompe, que a corrupção da terra agora se torna insuportável. E quando nós vemos a narrativa de Gênesis capítulo 5, dos versículos de 28 a 29, nós vamos observar o seguinte relato sobre o nascimento de Noé. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Claro que ele tinha gerado outros filhos, mas aqui o autor quer dar destaque a Noé. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quando Noé nasce, Lameque, pela revelação de Deus, pela inspiração de Deus, sabe que essa criança, sabe que esse filho será usado por Deus diante da maldição que o ser humano agora estava vivendo. Isso aqui faz um paralelo com aquilo que Deus descreve em Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoa a terra e o homem agora, e pelo trabalho, pela fadiga, pelo suor, que agora teria que trabalhar o dobrado por causa do pecado. E ele vai descrever assim: nessa terra que o Senhor a amaldiçoou. É interessante o pai falar isso do filho para o filho. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo num ambiente hostil, quando nós vivemos uma época difícil, você vai falar, você pai já sabe, poxa, meu filho vai nascer nessa época, vai ser difícil para ele, não é verdade? Alguns pais aqui já estão falando, nossa, meus filhos vão viver uma época terrível. Primeiro que seu filho nem vai mais aposentar. Vai trabalhar, nem vocês também. Vocês vão trabalhar até os 100 anos de idade. O que dirá de outras coisas? Mas aqui Lameque tem algo importante. A sua fé descreve, de alguma forma, que esse rapaz, que essa criança, que esse homem aqui, seria usado por Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículos de 11 a 14, o relato da terra é feito da seguinte forma. Eu vou ler Gênesis capítulo 6, versículos de 11 a 14, depois versículos 17 a 18 e o 22, tá bom? 11 a 14 de Gênesis 6, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você entrará, fará um compartimento e revestirá com betume por dentro e por fora. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas como você, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia ordenado. Assim ele fez. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que é muito semelhante daquilo que Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 14, fala da condição humana. Quando Paulo diz, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, como língua engana, um veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Nos seus caminhos há destruição, miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a realidade em que essa criança nasce. Essa é a realidade em que Abel, Enoque e agora Noé estão vivendo. Essa é a realidade em que eles estão vivendo a sua fé com Deus. A sua fé em Deus. Durante todo esse tempo, durante todo esse período de Gênesis, esses homens estão vivendo uma fé que não há uma perspectiva de melhora no mundo. O mundo vai melhorar. As pessoas vão melhorar. Vamos fazer um projeto, vamos fazer uma política de Estado, vamos fazer algo diferente, vamos mudar aqui os governantes, isso será mudado. Não, cada vez mais o povo piora. Cada vez mais o ser humano se corrompe. Cada vez mais o ser humano fica violento. E sabe o que acontece? Temos uma das piores declarações de Deus em relação ao ser humano. Os irmãos percebam que quando nós lemos Gênesis 6, de 11 a 14, a palavra de Deus diz assim: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Essa é uma declaração tão forte que poucas vezes nós vemos isso nas Escrituras. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos Deus criando a terra e dizer, e viu Deus que era bom. E criou o homem, e Deus diz, e vi que era muito bom. Mas agora nós temos um capítulo, Deus dizendo, eu agora vou destruir o homem. Porque eles se corromperam. Porque o homem se desviou. Entenda, irmãos, porque aqui nós temos um decreto divino, um decreto de Deus, que causaria na humanidade, em toda a terra, algo que jamais foi visto pelo ser humano. Algo que jamais o homem tinha vivido. E sabe o que Deus está dizendo aqui? É muito interessante. Porque agora Deus vai aplicar a sua justiça. Diante da injustiça, Deus fará justiça. E a fé de Noé agora terá de ser vivida diante de um Deus derramando a sua justiça sobre o ser humano. E aqui é algo que eu preciso que você pense, que você raciocine. Todos nós desejamos justiça, todos nós queremos justiça. Garanto para você que Noé, garanto para você que os pais, eles queriam a justiça. Garanto para você que eles desejavam a justiça de Deus. Mas você e eu teremos estômago para suportar a justiça de Deus? Teremos um coração para quando Deus derramar a sua justiça? Teremos coragem de abrir os nossos olhos e ver pessoas sendo destruídas por causa da justiça de Deus? Irmãos, é algo impressionante. Porque quando nós olhamos para isso, e eu gosto muito, eu tento ilustrar isso com aquilo que nós vimos nessa última guerra entre Israel e o grupo do Hamas. Foi revoltante aquilo que aquele grupo terrorista fez. É algo, é coisa, né? Não é humano aquilo, são animais. Mas quando nós olhamos a justiça sendo aplicada, aquilo que aquele povo agora sofre como justiça, e aqui eu não estou dizendo que eles não são merecedores disso, tá bom? Eu não estou passando pano para aquilo que eles fizeram, ok? Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus fez como justiça,
é algo aterrorizante. É algo amedrontador. Quando Deus, o santo, justo juiz, declara: eu vou derramar a minha justiça sobre o homem. E quando ele fala isso, nós vamos observar que ele escolhe agora Noé, que provavelmente, por mais de 100 anos, constrói essa arca. Se os irmãos observarem, em Gênesis capítulo 5, versículos de 32, capítulo 5, versículo 32, quando Noé tinha 500 anos de idade, ele gerou Sem, Cã e Jafé, tinha os seus 3 filhos. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 7, versículo 11, o texto vai dizer: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, e aquele é mais preciso, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E aqui é um detalhe, porque muitos comentaristas escrevem que até aqui a face da terra não tinha presenciado chuva, como nós vamos observar em Gênesis capítulo 2, versículo 5, onde não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover ainda. Provavelmente, até o dilúvio, o ser humano nunca tinha presenciado chuva. Mas, pastor, de onde tirava a água? Muitas vezes nós esquecemos que tem muita água debaixo do nosso solo. Dos rios e por aí vai, das nascentes. E se vocês observarem, o texto vai dizer que começou a chover de cima para baixo, e as comportas do abismo, a água começou a fluir também da terra. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, tá bom? Mas procura lá no YouTube o pastor Adalto Lourenço, tá bom? Que ele vai te falar sobre isso. Que infelizmente veio a falecer. Ele faleceu ano passado? Foi, né, Cláudio? Ano passado, né? Faleceu ano passado. Fantástico. Ele, um físico, ele trabalhou muito tempo, trabalhou na NASA e uma série de coisas assim. Foi muito. É impressionante o que ele fala sobre isso. Procura lá, Adalto Lourenço. O Adalto. Não é Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Procura lá. E assista alguns dos vídeos dele sobre isso. Ele vai dizer, e ele vai descrever, e muitos outros comentaristas vão descrever, que esse povo agora passa a ver o juízo de Deus caindo dos céus, e não só isso, mas brotando da terra. De tal forma que a terra teve uma inundação e uma movimentação de terra jamais vista. Os jovens subiram lá na Pedra Grande, lá. Agora em mês de junho, foi junho, né, que a gente foi lá, Gabriel? Junho, maio. E lá na Pedra Grande, se você já foi lá, tem uma pedra rachada e tem uma pedra pendurada lá. Tem uma pedra pendurada lá, que é gigante. Eu não sei nem quanto tem de tonelada aqui, né? Aí você fala assim: quem pôs aquela pedra lá? Quem pôs? Não foi o Gabriel, não foi a gente que pôs. Foi, provavelmente, no passado, uma movimentação de terra impressionante, que aquela pedra foi parar lá em cima. Quando você olha as cordilheiras, quando você olha a formação, quando você olha os continentes, que inclusive não é a formação que nós temos hoje, onde nós tínhamos apenas um continente, a divisão agora desse mundo, simplesmente se dá diante dessa catástrofe que Deus provoca. Aqui nós nos preocupamos com a enchente de um rio que causa muito estrago. Sim ou não? Aqui embaixo, no Parque da Represa, basta chover muito, esse córregozinho, que é um ladrão da represa do DAI, ladrão não é que rouba lá, tá? É que tem o acesso de água da represa, escorre aqui nesse córrego aqui embaixo no Parque da Represa. Quantas vezes essas casas aqui foram alagadas, tiveram enchente por causa de muita chuva?
E causou um maior transtorno. O que dirá do dilúvio agora, quando Deus simplesmente diz: eu exterminarei toda a humanidade e vou exercer o meu juízo sobre a humanidade. Por isso a fé de Noé está firmada em coisas que nunca foram vistas. Inclusive essa fé agora tem origem na própria justiça e graça, quando Deus decide preservar Noé e sua família. Quando nós vemos 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, Noé é muito citado no Novo Testamento. Pedro vai dizer: aos quais no outro tempo foram desobedientes, e quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Durante todos esses anos, provavelmente mais de 100 anos, aquelas pessoas viram aquele homem construindo aquela arca, construindo aquele monumento, que não tinha mar próximo, que não sabia o porquê daquilo, talvez zombando dele, talvez simplesmente menosprezando a sua obra, criticando, exercendo a sua injustiça diante da fé daquele homem. Mas a arca era testemunho do juízo de Deus. A fé de Noé condena o homem. Enquanto todos zombavam, enquanto todos criticavam Noé, ele continua exercendo esse ministério de juízo para com a humanidade. Na sua obra e numa construção de uma arca. Sobre coisas que ainda não se viam. Quando olhamos para isso, irmãos, vemos aqui a fé exercida no momento onde talvez eu e você questionaríamos a nossa fé. Bom, já que Deus vai destruir mesmo, para que eu vou continuar? Para que eu vou continuar construindo essa arca? Já que Jesus vai voltar, já que Deus vai exercer o seu juízo, para que eu vou continuar fiel a Deus? Já que está tudo ruim mesmo, todo mundo faz isso, já está uma bagunça, tudo injusto. Para que eu vou continuar sendo justo, íntegro e reto diante de Deus? Já que eu estou presenciando tanta injustiça, por que eu vou continuar colocando a minha fé num Deus que é justo? Afinal de contas, Deus, assim como Noé, sofremos por causa dessa fé. Somos motivo de escárnio, somos motivo agora de piada por causa desta fé. Onde nós esperamos coisas que não pertencem a esse plano, coisas que não são promessas para este mundo de melhora, mas coisas que estão além, que transcende esse tempo. Mas as pessoas vão dizer assim: fanático, bitolado. Você vai, tem que terminar o churrasquinho hoje porque ele tem que ir para a igreja, o quentinho, né? O crentinho, né? Quentinho. Não é assim que os amigos falam? De domingo não dá porque ele tem igreja. Você dá ainda dízimo lá na igreja para aquele pastor lá que rouba o seu dízimo? Você está quanto tempo casado? Eu estou 30. Como é que você aguenta ficar com essa mulher? Para que você ficar tanto tempo com essa mulher, meu filho? Para quê? Mas rapaz, você declarou tudo isso na sua declaração de imposto de renda, vai ter que pagar tudo isso? É mesmo? Isso mesmo? É. Seu bobão, seu trouxa. Porque nós vivemos uma era que o injusto é o que se dá bem. O injusto é o espertão. O injusto é a estrela do momento. E nós vemos isso. Vemos pessoas corruptas, desonestas, injustas, que não deveriam ter, nem ser o que são, nem ter o que têm, prosperando.
E isso nos gera uma crise de fé. E aí você, como eu, perguntamos amanhã, poxa, mas eu vou lá na igreja ainda, tomo uma burdoada da palavra de Deus, que o pastor falou aquilo, saí até zonzo da igreja, e aí eu estou temendo a Deus, estou buscando o Senhor, parece que eu só tomo na cabeça, e vem lá o colega de trabalho. Ou o seu chefe, sei lá, malandro, corrupto, cego. Mentiroso. Parece que se dá. Cara, esse final de semana eu fui para Camboriú. Ó, aluguei um iate lá, fui para Camboriú, passei de barco. Você viu nas minhas fotos no Instagram? Só viu? Você viu? Só na balada, só na curtição. Hã? Aí você fala assim, rapaz, mas como é que ele vai pagar essa conta? Esquenta não, que eu dei um jeito. Esquenta não, que eu tenho uns esquemas. Rapaz, eu já... Que dia que é hoje? Já acabou meu salário. Tem mais 20 dias ainda. E o cara tá descendo para Camboriú. Pagando E o cara é uma... E aí você fala assim, e ainda vou na igreja ontem à noite, o pastor deu uma palavra lá que eu saí até me desatorando. Aí eu falei, meu Deus do céu, Deus, é justo isso não! Deu para entender onde a gente exerce a nossa fé? Deus, aquele cara é um malandro, ele trai a esposa dele, trai o marido, essas pessoas aí corruptas, e parece que está tudo certo, e eu aqui. Aí, além disso, fui no hospital lá e o médico diagnosticou que eu tenho hernia de disco ainda. Fui fazer o exame, disse que eu estou com a minha diabetes alta, tenho que parar de comer doce ainda. Nem um doce eu posso comer. Pode, Fábio, um negócio desse? Nem a Coca-Cola mais eu posso tomar, tem que ser zero. A vida é justa desse jeito? Eu queria comer uma carninha no Dia dos Pais, mas não tem dinheiro, que a picanha tá cara. E os caras estão aí, ó, só comendo picanha. Como é que faz? E só fotinha no Instagram, curtindo a vida. E eu aqui comendo o pão que o diabo amassou, parece. É fácil exercer a fé assim? Mas é assim que nós estamos vivendo a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Deus. Num mundo corrompido, num mundo onde as pessoas vão se dar bem e parece que se vangloriam. Olha, hoje o cara que é injusto é o herói. Não é isso? Aqueles que deveriam exercer a justiça não fazem isso, mas tomam a justiça como poder para si, para aplacar a ira sobre os mais fracos. É isso que nós vemos. Mas nós temos um Deus que é justo. Nós temos um Deus que é tão justo que Ele não deixa a injustiça de lado. E no caso específico que nós vemos de Noé, Ele simplesmente destrói a humanidade e salva Noé e sua família. Fazendo agora algo que nós jamais vimos. E aí você diz assim, mas por que foi Noé? Por que simplesmente só foi essa família? E aí envolve graça. É claro que Noé era justo, íntegro, e nós vamos observar aqui Moisés, o autor de Gênesis, descrevendo isso. Mas não foi só isso. Noé sabia que algo demais se falaria sobre essa fé. Onde Deus, o justo juiz, julgaria a humanidade. E com base nessa fé, ele entra nessa arca com seus filhos. Você já imaginou entrar numa arca que você não vai pilotar? Você já parou para perguntar que a arca não tinha leme? A arca tinha leme? Não tinha leme. Deixa eu ver para onde eu vou navegar agora. Para as ilhas gregas. É isso? Não. Ele simplesmente entra e Deus fecha a porta. Fica aí. Fica aí dentro. Porque você não vai querer ver aquilo que eu vou fazer com a humanidade. E o que mais me impressiona é porque é isso que ele faz.
depois de séculos, não com a humanidade, mas com seu Filho Jesus Cristo. Onde a justiça de Deus foi aplacada, apaziguada e paga, não mais pela destruição da humanidade, mas por aquele que criou a humanidade. A justiça de Deus agora cai sobre a vida do seu Filho amado, Cristo Jesus, e todo juízo, toda a maldição do pecado, tudo aquilo, toda a ira de Deus é despejada sobre a vida do seu Filho, o Senhor Jesus. E agora, que nos convida a não entrarmos numa arca, a nós nos agarrarmos a uma cruz, como tábua da nossa salvação. Como é que eu vou vencer um dilúvio de juízo agarrado numa cruz? É assim que Deus faz. É quando Deus agora derrama sobre o seu Filho amado toda a sua ira pela humanidade, toda a injustiça que foi feita, e agora o seu Filho tem que pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. E eu tenho que colocar a minha fé, não numa arca, mas uma cruz. Porque quando eu olho para a cruz, não tem isso que o cântico diz? Quando eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. É a maldição de Deus sendo derramada por causa de mim. Algo que eu jamais poderia pagar, algo que jamais eu poderia exercer, Cristo Senhor está fazendo. E talvez, com toda a sua limitação, era isso que moveu Noé a entrar naquela arca e continuar diante dessa fé em Deus. Entenda que Noé não tinha todos os sinais, Noé não tinha todas as respostas, simplesmente ele obedeceu porque ele entendia que o juízo de Deus precisaria ser exercido e que aquilo simplesmente era um tipo de juízo que viria por um Redentor que salvaria toda a humanidade, não mais como uma arca, mas por meio de uma cruz, por meio de um madeiro. E aqui, irmãos, que diante disso, em nome de Cristo Jesus, em tempos onde nós temos tempos difíceis para vivermos a nossa fé, se agarre na cruz. Todos nós perguntamos naquela última cena do Titanic, por que que o rapaz não ficou na porta com a menina? Por que que aquele rapaz não entrou naquela tábua de salvação? Não cabia ele lá? Claro que cabia. Mas nós não temos uma porta. Nós não temos uma arca. A única coisa que nós temos é uma cruz, onde agora nós nos agarramos e colocamos a nossa fé como esperança para aquilo que Deus fará na sua volta. Quando ele descreve em Mateus capítulo 24, versículos de 36 a 44, quando o Senhor Jesus está descrevendo para os seus discípulos quando ele voltar. E lembre-se que agora, à sua volta, ele virá como santo juiz. Lembra que eu disse? Você suportaria ver o juízo de Deus? Suportaria ver o juízo de Deus? É assim que Jesus um dia voltará como juiz que julgará este mundo. E em Mateus 24, versículos de 36 a 44, ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Se alguém está dizendo aí para você que Jesus vai voltar a tal data, é mentiroso, tá bom? Se alguém contar os dias, fazer contas, fórmulas matemáticas para dizer Jesus vai voltar a tal dia, é mentira, é Satanás falando. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que nem anjos. E aí tem um problema, os filhos. Será que o filho sabe? Aqui Jesus está se limitando
dentro de um contexto da sua humanidade, ok? Mas é lógico que ele sabe agora como está nos céus. Pois assim como foi nos dias de Noé, ele vai lembrar, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo e um será levado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É muito interessante porque nós olhamos muitos, mas muitos pastores de internet, profetas, descrevendo diante de situações neste mundo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, olha, agora vem, porque agora, olha, Israel bombardeou o Irã, agora Jesus está voltando, agora vem. Só que quando nós olhamos o relato de Jesus aqui, o relato é que o mundo estará nem ligando para Jesus, nem ligando para Deus, não se importando com a sua condição espiritual, não se importando com a injustiça. Eles estão comendo, curtindo a vida, se casando, bebendo, festejando, curtindo, vivendo o seu hedonismo, satisfazendo seus próprios prazeres. Estarão cegos com as suas vontades, cegos com os seus desejos, que quando ele vier, eles não vão perceber. E sabe qual é o ensino para mim e para você aqui neste momento, irmãos? E eu tenho dito aqui, quando o Senhor Jesus voltar, como ele vai te encontrar? Como você será achado? Como você será agora encontrado quando esse Cristo vier para exercer a sua justiça sobre este mundo? Com fé? Andando em fé? Amando a Deus? Adorando o Senhor? Firme na igreja? Temendo a Deus? Amando o Senhor Jesus? Como Jesus vai te encontrar? Como Jesus vai te achar? Como você quer ser encontrado pelos Jesus que agora virá exercer juízo sobre este mundo, enquanto este mundo vive debaixo de injustiças e tem o prazer na injustiça? Você continua vivendo a justiça de Deus. Como você vai ser achado? Como você vai ser achado? Tá tudo bem se ele voltar hoje? Porque vai ser assim. Jesus, deixa eu me despedir. Jesus, olha, Jesus, eu tenho que pagar umas contas antes de ir para o céu. Jesus, eu tenho que falar com o meu chefe para ver se ele me dá uma liberação para eu ir para o céu. É isso. Jesus, deixa eu me despedir dos meus filhos. Para isso, para uma mãe, imagina. Para o marido, deixa eu me despedir da minha esposa. Fica tranquilo, você vai encontrar ela lá, meu filho. Você vai encontrar o seu filho lá. Por isso que ele é um crente. Amém? É por isso. Mas como você vai ser achado? Como crentes, como esses hebreus aqui, que simplesmente eram crentes e estavam agora voltando às velhas práticas, às velhas manias, aos velhos prazeres, à velha crença judaica. E aqui, irmãos, como você vai ser achado? Eu gosto de pensar, mais uma vez, eu já citei sobre isso, é como o filho pródigo. Como Deus vai te achar? Num chiqueiro? Se Jesus voltar, como é que ele te acha? Sujo em pecado? Desanimado na sua fé? Em incredulidade? Não vivendo agora essa fidelidade ao Senhor?
Como você será encontrado? Por isso, é o meu apelo aqui para todos os irmãos, que em nome de Jesus, o dia é hoje, a hora é agora. Ame ao Senhor, mantenha a sua fé firmada no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Porque se Ele voltar hoje, está preparado? Está preparado ou não? Ou você ficou com medo? É claro que é para ter medo mesmo. Porque esse medo nos ajuda a confiarmos nesse Deus Todo-Poderoso e continuar vivendo a nossa vida ao lado dele. Por isso, irmãos, cuidado com o tipo de fé que é vendida por aí, onde diz que você agora vai ser um super-homem, uma super-mulher, um super-crente, alguém que vai derrotar o mundo, que vai ver... Não, não! Deus chamou para você ser lá a mãe do seu lar, dos seus filhos, a esposa do seu marido. Você, homem, para ser esse homem responsável pela sua família, como um crente, como um trabalhador. Amém por isso. Mas eu não consegui ser rico, mas eu não consegui aquilo, mas é assim que Deus quer achar você? É assim que Deus quer achar você? Deus quer achar você, o amando, preparado, quando Ele voltar. Porque, afinal de contas, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta ser louvado por este mundo, mas não ser achado em Cristo Jesus? Eu sempre faço essa brincadeira aqui, ou essa dinâmica, que parece ser assustadora e macabra, né? Como seria o seu último dia se você soubesse que seria o seu último dia? E alguns dizem assim, nossa, eu ia fazer uns empréstimos, eu ia no shopping gastar um monte de coisa, eu ia comer tudo que eu puder, eu ia fazer isso. É isso mesmo. Antes eu pensava assim, tá bom? Antes eu pensava assim, mas cada vez mais eu tenho aprendido que eu faria o dia como um dia normal. Eu nem ia falar nada para a Lindinha porque ela nem ia dormir à noite, ia ficar brava. Ia mandar um WhatsApp, querida, eu te amo, te verei em breve. Com um beijinho para ela, assim. Ó. Para os meus filhos, queridinhos, o papai ama vocês. Eles não vão entender nada. Mas por que querer? Virei para a igreja, trabalharia, oraria pelos irmãos, mandaria talvez um WhatsApp para os irmãos de bom dia. Bom dia, irmãos da IBVN, que Deus abençoe o seu dia. Um dia normal. Mas um dia em que eu estaria amando o Senhor Jesus. Como um dia. Porque amar o Senhor Jesus no dia a dia, amar o Senhor Jesus no cotidiano, esse é o grande desafio. Amar o Senhor Jesus lá no contexto da minha casa, do meu trabalho, das lutas diárias, esse é o desafio, esse é o chamado de Deus. Não é nada extraordinário, você não vai ver nuvens, anjos, você não vai... Nada disso, mas esse é o desafio da vida cristã. É assim que o Senhor Jesus, inclusive, vai dizer aqui, que vai encontrar e levar aqueles que são deles. Se os irmãos perceberem, no final daquilo que eu li, 2 estarão no campo, um será levado e outro não. O que eles estão fazendo no campo? Trabalhando. 2 mulheres estarão trabalhando. Uma será levada e a outra... Deu para entender? O seu dia normalzinho. O seu dia, a sua segunda-feira que amanhã chega. Ai, mais uma segunda-feira. Esse é o grande dia do Senhor. Terça-feira, esse é o grande dia do Senhor. Quarta-feira, com criança doente, leva no médico e vai para a escola. Mais um dia como outro qualquer. Esse é o grande dia do Senhor, em que Ele pode encontrar você e dizer, vem para junto de mim. Deu para entender? Por isso, louve ao Senhor por cada dia da sua vida, porque Ele pode ser o último neste mundo.
Louve ao Senhor pelo dia de hoje, por tudo que você viveu nesse dia, porque daqui a pouco Ele pode te buscar. Louve ao Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Amanhã espero estar preparado se o Senhor vier me buscar. Louve ao Senhor por isso. Agradeça a Deus por isso. Zele pela sua fé. Continue exercendo a sua fé num Deus que fará justiça. Vamos orar.